Olá, meu nome é Joana Mendes e eu sou a criadora do blog Diário de Aurora e também do Clube de Leitura para Crianças Bilíngues em Português Brasileiro. Hoje eu vim aqui contar um pouco da minha história e também para que você possa entender qual é o objetivo de nós estarmos aqui. Bem, contando lá do início, eu sou do Rio de Janeiro, mais especificamente da cidade de São Gonçalo, é onde eu passei a maior parte da minha vida. E ali eu estudei muito, fiz a minha primeira faculdade, que é a Faculdade de Letras, me formei como professora de língua portuguesa e trabalhei por mais de 10 anos em escolas particulares e nos últimos 3 anos, antes de sair do Brasil, eu também trabalhei na escola pública. A vida foi praticamente isso que eu fiz a vida inteira. Mas também fiz uma segunda faculdade. Quando eu terminei a Faculdade de Letras, que eu já estava trabalhando, já tinha minha estabilidade financeira, eu resolvi voltar a fazer novamente vestibular em 2007 e entrei para a Universidade de Artes Cênicas, na mesma universidade, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Fiz a Faculdade de Artes Cênicas e a habilitação era direção teatral. Uma outra experiência também que eu tenho, que não é uma experiência acadêmica, mas é uma experiência comunitária, foi relacionada à música. Eu tenho uma formação católica e na igreja, desde pequena, eu participava dos grupos de flauta doce, tocava flauta, participava do coral da igreja, depois aprendi a tocar violão também com o grupo na igreja, enfim. E sempre na minha vida eu sempre fiz atividades que eram relacionadas, seja à leitura, seja ao teatro e a música. Foram 3 coisas que sempre me acompanharam, né? A língua portuguesa, o teatro, a música, as artes em geral, né? Eu sempre gostei de estar nesse universo, sempre me senti parte desse universo, né, digamos. Até que fiz isso a minha vida inteira, até que em 2013 eu me mudei, vim morar na Itália, casei, tive minha filha. E aí surgiu uma novidade que até então eu nunca tinha parado para pensar, que era a questão de como eu ia ensinar a língua portuguesa para minha filha. Até então era muito natural para mim quando as pessoas falavam: mas você vai ensinar o português para a Aurora? Eu nem imaginava não ensinar o português para a Aurora. Mas, enfim, o que eu percebi com a minha experiência de 3 anos, que eu sei que ainda é pequena, mas o que eu pude perceber nesse universo do bilinguismo, pelo menos do ponto de vista daqui, né, da onde eu moro, foi que, primeiro, muitas mães não falam com seus filhos em português. Muitas mães brasileiras, né, evitam português até entre si, né? Até às vezes eu cheguei a encontrar algumas mães que não falavam português nem comigo. Sabiam que eu era brasileira, que eu estava falando português e não falavam nem comigo, nem com os próprios filhos, né? Então, atrás disso tem várias questões, né? Várias questões pessoais, várias crenças, enfim, que é de cada um e que eu não estou aqui para questionar. Mas eu percebi que também é uma certa dificuldade que nós temos, é uma falta de apoio, nós nos vemos muito sozinhas, pelo menos eu estou falando de como eu me sinto, né? Várias vezes eu me senti muito sozinha para manter a língua portuguesa, várias vezes eu tive que me confrontar com outras pessoas que vieram falar que a Aurora não sabia falar, que não falava nada direito. Então eu tive que me confrontar e tive que passar por situações que, você querendo ou você não querendo, são situações desagradáveis, né, pra você, principalmente porque é o seu filho. As pessoas podem fazer qualquer coisa com a gente, com as mães, que a gente, tudo bem, a gente sabe lidar, mas quando fazem alguma coisa com os nossos filhos, é muito mais difícil pra gente, parece que dói mais na gente, né, quando alguém fala alguma coisa para os nossos filhos. Então, a gente passa por um processo, e nesse processo, à medida que os obstáculos vão surgindo, né, que agora, por exemplo, a Aurora entrou na escolinha, então a gente está ainda num novo processo, né, tem as dificuldades, enfim,
eu pretendo falar disso mais especificamente, não vou adiantar aqui, mas para dizer que muitas mães desistem por falta de apoio, desistem porque você precisa ter uma força interna, você precisa ter muita vontade e você precisa, ensinar a língua portuguesa precisa ter um significado para você, né? E aí, percebendo que nós precisamos de apoio, que é muito novo essa questão do bilinguismo, né, que é um assunto que até então talvez tenha sido pouco falado, não vejo agora as pessoas começando a falar. Então, percebendo tudo isso, e também como uma forma de desabafar também as nossas questões aqui, né, a minha experiência, eu criei o blog para apoiar essas mães, né, para dizer, olha, você não está sozinha, eu também estou passando pelas mesmas dificuldades, todas nós estamos passando pelas mesmas dificuldades e nós precisamos criar uma rede de apoio para que nós tenhamos mais força para enfrentar essas situações. Não enfrentar, não sei se a palavra é enfrentar, mas assim, para poder de repente lidar com essas situações e tentar solucionar essas situações sem prejudicar os nossos filhos, sem prejudicar o ensino da língua portuguesa, porque para eles é uma riqueza, para eles é um ganho, né? É a mais, é algo a mais, né? Você saber duas línguas desde que você nasceu. Então, eu considero isso uma riqueza, né? Não é à toa que falam língua de herança. A herança é isso, né? Um presente que você dá para os seus filhos. Então, eu considero que isso seja uma riqueza, eu considero que é algo válido, que vale a pena até você passar pelos obstáculos para você ensinar a língua para os seus filhos. E por isso eu criei o Diário de Aurora, que era o blog em que eu desabafava os problemas, né? Falava o que tinha acontecido e tal. E também com esse desabafo ajudava e apoiava e tentava dar dicas, né? No sentido de que, olha, nós tentamos solucionar essa questão dessa forma. E aí falava como e ajudar as outras mães. Esse foi o intuito inicial. Mas eu percebi que só esse desabafo e essas dicas talvez não fossem suficientes para poder ajudar as mães a ensinarem, porque eu tive a experiência e o fato de ser professora de língua portuguesa me dá ferramentas para que eu possa orientar minha filha no aprendizado de língua portuguesa. Mas tem muitas mães que não tiveram essa formação, né, que não têm essas ferramentas e que precisam de um caminho para poder orientar também seus filhos para aprenderem a língua. Porque senão a língua majoritária, a língua do país acaba sendo a principal e a criança acaba não conseguindo se expressar na língua portuguesa adequadamente, né? Então, eu percebi que, por exemplo, eu falo o português do Rio de Janeiro. Eu falo esse S chiado, por exemplo, é um S do Rio, né? O mesmo, biscoito, né? Pasta, falo assim. Já outras pessoas, né, falam o português do Nordeste ou o português do Sul, um S diferente, um R diferente. E além dessas diferenças fonéticas, o português de cada região do país, ele tem palavras diferentes, tem construções diferentes, tem frases, né, expressões diferentes. Então, na verdade, o que cada mãe está ensinando para o seu filho não é o português do Brasil, né? O que cada mãe está ensinando para o seu filho é a sua variedade da língua portuguesa, né? Então, se eu só falo com a Aurora, eu estou ensinando para ela a variedade que eu aprendi, que é o português que se fala no Rio de Janeiro. Então, ela vai aprender as palavras, as expressões, o sotaque, que é o que eu tenho, é o que eu carrego, porque foi o que eu aprendi também. Enfim. E aí, o que fica faltando para essa criança? Muitas vezes, o que falta é a criança
aprender o padrão da língua portuguesa, do português brasileiro, né? Então, foi a partir daí que eu criei o Clube da Leitura, com esse objetivo de ampliar o aprendizado da língua portuguesa em casa, né, na casa de cada um de nós, e de poder partilhar leituras, poder partilhar, de repente, uma brincadeira, uma técnica, um modo de fazer, com que cada vez mais nós possamos inserir a língua portuguesa na vida dos nossos filhos, também se nós não moramos no Brasil, mas que eles tenham acesso, um acesso mais amplo, mais diversificado à nossa língua. O objetivo do Clube de Leitura, assim como o objetivo do Diário de Aurora, é apoiar as mães e os pais que queiram ensinar a língua portuguesa aos seus filhos. Esse é o objetivo, né, principal. É o motivo pelo qual eu estou aqui, porque é um motivo também meu, interno meu. Eu também estou passando e eu também estou vivendo as dificuldades, as alegrias também, a felicidade de criar uma filha bilíngue e falando a língua portuguesa fora do país. Algumas mães me retornaram dizendo que gostam muito daquilo que é postado, daquilo que é compartilhado no grupo, né? Eu agradeço as que interagem, porque é através dessa interação que eu também consigo entender em que eu posso ajudar, né? Enfim, eu acho que o sentido de existir o grupo é que todo mundo compartilhe, né, aquilo que a sua própria experiência, né, os seus aprendizados, porque nesse caminho a gente aprende muito. Então, cada uma de nós tem coisas para compartilhar com todos. E é esse o meu convite, né? Aqui nós estamos para nos ajudar, para nos apoiar e para crescermos juntas. Eu tenho isso como um propósito, como um objetivo de vida, né? Eu estou aqui no mundo, todos nós estamos aqui no mundo para colaborar e para fazer desse mundo um pouco melhor do que ele já é, né? Esse clube. E eu quero terminar com uma leitura de um texto que eu recebi esses dias, semana passada, e que eu gostei muito, da Lígia Bojunga Nunes, e espero que vocês também gostem. Para mim, livro é vida. Desde que eu era muito pequena, os livros me deram casa e comida. Foi assim. Eu brincava de construtora, livro era tijolo. Em pé, fazia parede. Deitado, fazia degrau de escada. E, inclinado, encostava um no outro e fazia telhado. E quando a casinha ficava pronta, eu me espremia lá dentro para brincar de morar em livro. De casa em casa, eu fui descobrindo o mundo, de tanto olhar para as paredes. Primeiro, olhando desenhos, depois, decifrando palavras. Fui crescendo e derrubei telhados com a cabeça. Mas fui pegando intimidade com as palavras. E quanto mais íntimas a gente ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou de construir casas novas. Só por causa de uma razão. O livro agora alimentava minha imaginação. Todo dia, a minha imaginação comia e comia. E de barriga assim, toda cheia, me levava para morar no mundo inteiro. Iglu, cabana, palácio, arranha-céu. Era só escolher e pronto, o livro me dava. Foi assim que, devagarinho, me habituei com essa troca tão gostosa, que no meu jeito de ver as coisas, é a troca da própria vida. Quanto mais eu buscava no livro, mais ele me dava. Mas como a gente tem mania de sempre querer mais, eu cismei um dia de alargar a troca. Comecei a fabricar tijolo para, em algum lugar, uma criança juntar com outros.
e levantar a casa onde ela vai morar.